Senhor presidente, senhores vereadores presentes, servidores da Câmara e também quem acompanha em casa pela TV Câmara, nossa saudação, vereadora Maria da Graça, que também chega agora no plenário, nossos cumprimentos. Pessoal, eu venho trazer aqui um tema de suma importância e de debate que nós temos que enfrentar dentro do parlamento da capital catarinense, tendo em vista os dados que até foi apresentado ontem pela imprensa, pelo Jornal Diário Catarinense, no dia de ontem, que me preocupa bastante. Obviamente, nos debates nas comunidades e nos movimentos sociais, a gente já tem essa informação, a gente já tinha esses números, de que a proporção de negros vítimas de homicídios é quase que o dobro em Santa Catarina em relação aos brancos. E esses dados, no tocante à questão realmente que é discutido nessa matéria, que ainda ela ainda precisa até, quero parabenizar o Diário Catarinense pela matéria, de ter até um dos entrevistados, o nosso amigo advogado e um grande parceiro do nosso partido PDT, José Ribeiro, que já foi do Movimento Negro de Santa Catarina. Ele deu a entrevista também, e ontem até nós estávamos conversando rapidamente de que a matéria ficou boa, mas ela precisa se aprofundar mais. Precisa trazer mais dados específicos e conversar principalmente com as comunidades em relação à falta de oportunidades, falta de políticas públicas que a comunidade negra, as comunidades mais carentes, periféricas do nosso país, não diferente na capital catarinense, em Florianópolis, eles enfrentam diariamente. E esses dados aqui da pesquisa, que foi levantado pelo Atlas, a pesquisa também mostra que a proporção de mortes entre a população negra no estado quase dobrou nos últimos anos. A taxa era de 11,6 mortes a cada 100 mil habitantes em 2013, vereadora Carla, e cresceu anualmente até o patamar observado em 2016 de 22,4 óbitos. De 11,6 para 22,4 óbitos a cada 100 mil habitantes. Mesmo que a Secretaria de Segurança do Estado, através do secretário Alceu, doutor Alceu, que ele falou que ainda não tinha analisado esses números ainda com a sua equipe, mas que proporcionalmente a outros estados, como São Paulo, Santa Catarina estar bem, que pese esteja bem nesses números, mas são números assustadores. São números que nos deixam bastante preocupados, e até mesmo colocado aqui, muito bem colocado pelo José Ribeiro, que faz bem essa defesa, que além da luta permanente de cobrar do Estado políticas que minimizem o estigma da população negra, Ribeiro destaca que a consolidação das organizações criminosas trouxe à tona o desafio ainda maior. Abre aspas. Cada vez mais jovens ingressam no tráfico. Nesse grupo onde está se inserindo essa massa populacional periférica e de grande vulnerabilidade, a pena capital é muito tranquila de executar. Matam de forma aleatória, sem critérios. Se o Estado não proporcionar educação, saneamento, infraestrutura e lazer, não há perspectiva de mudança. Aqui ele bate justamente na tecla do que nós aqui temos que trazer como debate. Qual a solução? O que o Estado tem feito para minimizar esses impactos? O que nós podemos fazer através do debate no Parlamento da capital? Quais os grandes projetos hoje que tem e que o Estado pode ofertar aos jovens das comunidades periféricas da nossa cidade, que na sua grande maioria, a comunidade negra que fica à mercê de oportunidades, seja na cultura, seja no esporte, a gente vê as diferenças todo dia em Florianópolis, é um grande exemplo dessas diferenças. Mais 8 minutos. Obrigado, vereador presidente. Vereador Herádio. Basta a gente olhar para bairros como Jurerê Internacional, com a sua infraestrutura, e olhar uma Chico Mendes, Monte Cristo, com a falta de estrutura. Basta olhar para a Beira-Mar Norte, que a cada dia ganha novos equipamentos de lazer, como quadras de esportes, pista de caminhada, ciclovia, canteirinho, florzinha, trocada todos os dias. E nós não vemos isso na Vila União, no Morro do Mosquito, ou na periferia aqui, como a gente tem mais próxima, e que tanto se fala, o nosso bairro da Tapera. Essas comunidades, já vou lhe conceder o tempo, vereador Tiago, essas comunidades, elas sofrem, ano após ano, apenas a promessa, as palavras saindo da boca e falta da prática.
E eu não acredito que seja difícil, por mais que nós tenhamos, estamos vivendo, vereador Tiago, um momento de crise no nosso país, mas nós temos que focar, voltar os nossos esforços e a nossa atenção para possibilitar essas parcerias que estão sendo feitas para construir espaços de lazer, de oportunizar os projetos sociais que tem em algumas comunidades, mais fortemente voltados às comunidades mais carentes. Senão nós não vamos enfrentar esse problema e vamos só estar enxugando gelo com uma repressão que custa muito mais para o Estado, é mais caro, e o vereador Tiago conhece muito bem também, pode nos ajudar e contribuir no debate. Por favor, vereador. Lela, eu sempre defendi nessa casa que prefeitura, entidades, os empresários têm que investir no social, na cultura. Eu penso, inclusive, vereador Lela, por isso que torci para que, quando Vossa Excelência esteve à frente da pasta da Secretaria de Cultura, Vossa Excelência poderia fazer essa união de juntar todos para que pudesse levar lá na ponta, principalmente aqueles que mais precisam, bairros que são esquecidos. E, vereador Lela, só o Poder Executivo não vai conseguir fazer, tem que haver essa união de forças. O problema é de todos, né? E eu penso, vereador Lela, que às vezes uma ação, que era uma ação muito simples, que foi implantado pela administração Dário Berg, lá atrás, e que infelizmente se perdeu, foi o Brinca Comunidade. O que era essa ação? Você levava os equipamentos para comunidades, abria as escolas nos finais de semana, junto com esses equipamentos, uma ação que, a meu ver, o custo era simbólico. Muitos equipamentos daqueles eram doados por empresários, e as escolas, vereador Lela, nos finais de semana, sábado e domingo, eram áreas de lazer. A população, vereador Lela, principalmente a comunidade tinha, naquele momento de lazer, um momento também de conversar, de poder trocar ideias. E quem é que tocava esse projeto? Eram os estagiários da UDESC. Então, o custo para o município era simbólico. Que muitas vezes eram alunos das próprias escolas, né? Mas a ação, vereador Lela, o senhor não imagina o impacto social que tinha naquele bairro. Sim. Então, eu penso que Vossa Excelência é conhecedor, as escolas abertas nos fins de semana, com esses equipamentos, eles faziam uma grande revolução na comunidade, aquela revolução do bem, do esporte, da cultura, da comunicação. Então, Perfeito. eu penso que esse projeto deve ser resgatado, porque esse projeto, o valor é simbólico, mas o alcance, o senhor não tem dimensão. Obrigado e parabenizo o senhor. Obrigado pela contribuição, vereador Tiago. Não mais até do que o que era feito naquela época, nos fins de semana, mas a gente acredita muito, eu acredito na educação como um meio transformador e de desenvolvimento humano, através de ferramentas da cultura, do esporte, políticas públicas para os jovens, com falta de perspectiva, com falta de oportunidade, falta do poder público do Estado, muitas vezes, acreditar nas pessoas e nas comunidades. Essas comunidades vulneráveis e carentes, vereador João Luiz, grande parte dela trabalhadora não tem nem sabe como sair de casa e deixar os seus filhos no contraturno em algum projeto. A maioria dos projetos sociais que nós temos, e tínhamos muito mais na nossa cidade, estão morrendo. Não tem mais condições de tocar os seus projetos por falta de apoio, por falta de sustentar com recursos. E são projetos muito baratos, investimentos muito baratos, perto do que vai ser gasto ali na frente, com a repressão, o Estado entrando com o pé na porta, todo mundo lá vai ser tratado igual. Mas não vai ser a mesma coisa numa boca na beira-mar, numa boca em Jurerê, numa balada forte, eletrônica, onde também tem o tráfico de drogas. Não vai ser, o Estado não vai fazer isso da mesma forma. Existe um grande preconceito, um grande ranço também com as comunidades carentes da nossa cidade, que nós temos que combater. Nós temos que trazer o debate e mostrar a realidade. As pessoas boas lá dentro sofrem diariamente a violência. A violência, primeiramente, através do preconceito. De a gente passar na frente e olhar, olha lá aquele bairro, olha aquele menino passando lá, olha, ele mora lá naquele bairro. Já começa pela violência do preconceito. A violência do Estado de não dar oportunidade, de não instalar lá o mínimo das condições para que ele possa ter a mesma dignidade, uma atividade esportiva que um
de uma comunidade mais rica da cidade tem. As mesmas oportunidades que o filho nosso pode ter uma aula de violão, uma aula de canto. Não quero mais isso, eu quero fazer aula de surf, eu quero fazer um jiu-jitsu. Aí nas comunidades não tem, o moleque vai crescer vendo só a violência. E o ponto de visibilidade que ele vai ter, vereador Renato, ele só vai se tornar visível quando ele vê lá naquele canto, aquela pessoa lá que é respeitada, aquela de lá, eu quero ser aquela. É aquele que está lá com o canhão, é o cara que enfrenta. Porque ele cresce com a violência. Ele não vai ter outra perspectiva de vida a não ser a violência. E só combatendo na raiz, e eu acredito muito nisso, como outros líderes da nossa nação acreditaram, e eu sigo exemplarmente isso, de acreditar na criança, acreditar na futura geração, acreditar que é possível sim, que é possível fazendo justiça social, distribuição de rendas, mas acima de tudo uma educação forte, investimento pesado, maciço, com muito mais força nessas comunidades carentes, que onde grande parte da população é comunidade negra, que sofre. Eu cresci, e aí eu posso deixar de repente mais claro para alguns vereadores, que de repente têm essa dúvida, pô, mas o vereador Lela está levando à tribuna um tema interessante, importante, me toca, e posso falar para vocês aqui de peito aberto. Eu nasci na Cachoeira do Rio Tavares, onde eu moro hoje ainda, vereadores, alguns conhecem muito bem, e numa comunidade de 85% a 90% de negros. E nessa minha comunidade, todos tivemos a mesma estrutura, senhores. Familiar, meus amigos de infância, que me acompanham até hoje, são meus amigos até hoje, me acompanham e me ajudam na luta diária de cobrar essas questões sociais, tiveram a mesma oportunidade, o mesmo professor, a mesma igreja do bairro, o mesmo conselho comunitário, o grupo jovem, dona, nossa querida Linda que está acompanhando aqui a gente, e que eles não conseguiram alcançar, a gente viu isso de perto, 30 eles segundos. sendo desrespeitados muitas vezes, comigo junto, e eu acompanhei e testemunhei isso, e a diferença está realmente no preconceito, sim, está no preconceito que nós temos, sim, e nós temos que fazer todo dia a reflexão diária, buscando o desenvolvimento e a evolução espiritual que nós temos que ter como seres humanos, de entender isso e lutar, continuar lutando, para que eles possam sair desses números trágicos que nós estamos vendo aqui no nosso país. História triste.